Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje, nosso Redentor, nosso precioso amigo, Jesus Cristo. Let's sing this together. No more striving. It's a finished work. No more striving, 'cause I have been forgiven. Made forever. Made forever. Righteous and whole. I'm secure in this hope that is unwavering. And I believe it. My future is bright. 'Cause your word is my life. Let's celebrate. I've got every reason to rejoice. You're unmerited favors of my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see. A miracle gonna sing. Now I am free. I rejoice in everything you've done, in everything you've done. Hallelujah. I am standing. Sing it out, church. Drenched by endless showers of rain, I'm surrounded by love and tender mercies. As you freely gave, so freely I receive. Now I've got every reason. You're married a favor. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see. A miracle gonna sing. Now I am free. I rejoice in everything you've done. Hoje com o pastor Joseph Prince. A Bíblia diz que Deus gastou 40 dias e 40 noites com Moisés no monte e levou 7 capítulos para relatar isso. Quanto à criação, levou somente um capítulo, Gênesis 1. Agora, a razão por que exigiu 7 capítulos é porque lá no monte Deus falou a respeito do seu filho em figuras, tipos e sombras. Isso não é precioso? Somente no final do 7º capítulo, no último versículo, Deus menciona, certo? Para Moisés, no último versículo, Deus menciona para Moisés as 2 tábuas da lei. Moisés desce com as 2 tábuas da lei. Só no final dos 40 dias, Deus deu a Moisés as 2 tábuas. O que aconteceu com ele durante esse tempo? Ele estava ouvindo Deus falar em detalhe e compartilhar com ele a alegria do seu coração, que é o seu filho. Ele falou a respeito do seu filho. Deus quer que você saiba que a adoração é se lembrar do seu filho. Assim como José, Deus é o nosso José celestial, a Bíblia fala a respeito do José terreno. Quando ele se revelou para os seus irmãos, ele disse: eu sou José, com todo o poder que ele tinha, ele os perdoou. Pelo que fizeram com ele, o traindo e o vendendo. Ele os perdoou e disse: aproximem-se. Com todo o poder que tinha, disse: aproximem-se. Ele chorou nos ombros dele e disse: digam ao meu pai, que era Jacó, digam tudo aquilo que vocês viram e ouviram. Adoração é dizer ao Pai todas as coisas que você viu e ouviu sobre Jesus, o Salvador, nosso Redentor, nosso precioso e gracioso amigo, Jesus Cristo. Amém? Todas as vezes que nós cantamos a respeito do Senhor, o Pai se alegra. Não me pergunte por quê. A Bíblia diz, no livro de Provérbios,
era cada dia as suas delícias, diz a Bíblia. Como você trata Jesus é como Deus o trata. Se você o honrar, Deus o honrará. Se você o rejeitar, Deus o rejeitará. Se você o aceitar, Deus o aceitará. Lembre-se sempre o que você faz com Jesus. Eu me lembro de um homem rico, a história deste homem que tinha um filho precioso. Era tempo de guerra e todos os jovens foram convocados, inclusive o seu filho. Todos tinham que ir para a guerra e o seu filho também foi. Esse era o único filho que ele tinha e ele esperou por seu retorno e um dia ele recebeu uma notícia. A notícia que ele temia: seu filho havia morrido. Muitos anos se passaram e agora aquele pai tinha somente um servo na sua casa. Ele envelheceu e finalmente morreu. Como era rico, vieram leiloar seus bens. E vieram pessoas de todas as partes do mundo e daquela nação, especialmente para comprar seus quadros, que estavam sendo leiloados. Eles queriam comprar seus quadros no leilão. Muitos chegaram para o leilão e o leilão começou. Esse homem possuía muitas pinturas famosas. Mas o leilão começou com a pintura que ele possuía do seu precioso filho. Por sentir muita falta do seu filho, ele contratou um pintor para fazer um quadro dele. O primeiro quadro leiloado foi aquele quadro, certo? Ele havia colocado no testamento que aquele seria o primeiro quadro. Ninguém ofereceu nada por aquela pintura. Mas o velho servo, que estava sentado lá atrás, ainda lamentando a morte do seu senhor, levantou a sua mão e ofereceu o que ele podia. Foi uma quantia pequena e todos queriam dar seus lances. E o leiloador disse: acabou o leilão. Bam! E as pessoas ali disseram: por que acabou? Ainda não venderam os outros quadros? O leiloador disse: estava no seu testamento e ninguém sabia disso. Quem comprasse o quadro do seu filho levaria todos os outros quadros. Assim, o fato é esse, irmãos. Aquele que tem um filho tem todas as bênçãos de Deus. Recebe todas as bênçãos dos céus. Posso ter um amém? Você tem um filho. Você tem um filho. Hoje nós vamos compartilhar com você o que aconteceu no caminho de Emaús. Existem muitas formas de ensinar a Bíblia. Existem aqueles que ensinam a Bíblia de tal forma que eles pregam fortemente sobre a santidade, ao ponto que o amor de Deus e a graça de Deus não podem ser vistos. Por outro lado, tem os que pregam a graça ao ponto de Deus não ser mais um Deus justo, um Deus que não pune mais o pecado. Sim, ele pune o pecado, mas nossos pecados já foram punidos no corpo de Jesus Cristo. Se Deus não é justo, se ele não é fiel, ele não é um Deus verdadeiro. Se o juiz não é correto, se o juiz não é justo, então toda a fábrica da nossa sociedade vai desintegrar. Precisamos que nossos juízes sejam corretos, justos, sejam fiéis, interpretando corretamente a lei. De outra forma, a sociedade não floresceria. Amém? O mal deve ser punido, o bem recompensado. A verdade, irmãos, é que temos que entender que Deus é justo, então não precisaríamos da cruz. Como pode um Deus justo receber homens pecadores? A base é a cruz, onde seu filho morreu. Posso ter um amém? Em função da cruz, Deus é justo recebendo pecadores. Por causa da cruz, quando o sangue do seu filho foi derramado, cumpriu totalmente todas as exigências da justiça de Deus. De tal forma que Deus ficou satisfeito. Nessas últimas semanas tenho falado sobre isso porque a revelação está muito fresca no meu coração. Veio de forma tão forte recentemente quando eu preguei que a justiça de Deus foi satisfeita pelo que seu filho fez. Não somente Deus aceitou você, mas Deus não aceita você como um servo. Ele o aceita e faz de você um filho. Posso ter um amém? O Senhor Jesus nos ensinou que a forma certa de ensinar a Bíblia é, na verdade, olhar para Ele através das Escrituras. Lembre-se que os 12 discípulos estavam desanimados e o Senhor Jesus apareceu para eles, mas os olhos deles estavam fechados para não o conhecerem. Foi no dia da sua ressurreição. Jesus fez algo tão normal
no dia da ressurreição. Ele gastou seu tempo caminhando e falando a respeito da Bíblia. A Bíblia diz que esses dois estavam desanimados. Como Jesus os trouxe para fora da sua depressão? Como fez isso? A Bíblia diz que, começando com Moisés e com os primeiros 5 livros, ele começou a expor as coisas com respeito a si mesmo. O coração dele se aqueceu. Certo, irmãos? A forma como Jesus ensinou a Bíblia, a forma como ele quer que nós ensinemos. A propósito, era um domingo, e o domingo terminou com comunhão na casa. Ele estava dando a eles o padrão divino, um paradigma, para mostrar que nos domingos é assim que temos que fazer. Temos que expor a respeito de Jesus. Posso ter um amém? Graças a Deus, muitas igrejas fazem isso. Muitas pessoas vêm à igreja e não sabem que necessitam de Jesus, mas Jesus se manifesta em diferentes formas. Se você está com fome, Ele é o pão da vida. Se você tem sede, Ele é a fonte das águas vivas. Amém? Glória a Deus. Se sente perseguido pela morte, as forças da morte estão atacando você, não esqueça, Ele é a ressurreição e a vida. Amém? Certa vez, eu perguntei ao Senhor por que os olhos dele estavam impedidos de ver. Não seria muito bom para eles? Não se sentiriam encorajados, seriam animados, vendo o Senhor em pessoa, o Senhor mostrando as feridas dos cravos? O Senhor disse para mim, eu fiz essa pergunta ao Senhor. E o Senhor me respondeu, é mais importante que eles me vejam nas Escrituras. Dessa forma, todas as gerações são tratadas de forma igual. Nós diríamos que eles foram abençoados porque ouviram pessoalmente, mas eles foram abençoados porque ouviram nas Escrituras. Nós somos privilegiados hoje. Eu vou demonstrar isso contando para você uma linda história na Bíblia que mostra, deixe-me dizer com clareza, o Antigo Testamento contém o Novo escondido. O Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Podemos dizer que o Antigo Testamento no Novo está aberto. Amém? Quando olhamos para o Antigo Testamento, vemos figuras, lindas figuras de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero focalizar em Elias e Eliseu e seus ministérios proféticos. Vou começar falando do ministério profético no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, primeiro Deus deu a Israel, durante 40 dias e 40 noites, no monte, Deus deu a Moisés o paradigma ou a figura de como seria o seu santuário. E pela primeira vez, Deus menciona o sumo sacerdote e suas vestimentas. Ok? Você me acompanha? Assim, o sumo sacerdote deveria ser o líder, não somente espiritual, mas o líder civil. Não tinha um rei, o sumo sacerdote tinha que ser o líder. Não durou muito tempo e o sumo sacerdote fracassou. Os filhos ofereceram fogo estranho, certo? Então a Bíblia diz que depois do sumo sacerdote, na história de Israel, Deus levantou um rei. E o rei estava em primeiro lugar e o sumo sacerdote em segundo. Quando o rei tinha uma necessidade, buscava o sumo sacerdote. Mas os reis de Israel e de Judá também fracassaram. Até o melhor, Davi fracassou. E Deus então trouxe o ministério profético. Durante o tempo de grande corrupção em Israel, o reino de Israel foi dividido em 2 partes. Ao norte, o reino de Israel, e ao sul, o reino de Judá. A Bíblia nos diz que, no tempo da aparição de Elias e de Eliseu, Israel estava no seu estado mais corrupto. O rei era Acabe. Ele tinha uma mulher terrível, era casado com uma bruxa. O nome dela era Jezabel. Você conhece. E essa mulher era louca, era uma mulher descontrolada. Não somente isso, ela forçou os israelitas a adorarem o falso deus Baal, o deus da chuva. E existiam ritos de fertilidade que envolviam todo tipo de promiscuidade sexual. Faziam coisas que Deus havia proibido, deixavam seus filhos passarem pelo fogo, literalmente eram lançados no fogo como oferta a Baal. Era uma prática terrível. Durante esse tempo de muita corrupção, Deus trouxe o ministério profético. E é claro que o primeiro profeta foi Samuel naquela época. Mas
diferente dos reis e dos sacerdotes, não passava de pai para filho. Se o sacerdote morria, seu filho ocupava a função. Se um rei morresse, o seu filho ocupava a sua função. Mas para um profeta não era assim. Não haviam sucessores. Deus levantava um profeta quando quisesse. Houve uma exceção, só uma. Eliseu foi sucessor de Elias. Por que Deus colocou essas duas histórias, de Elias e Eliseu, na Bíblia? Porque Elias nos lembra de João Batista. Eliseu nos lembra de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o nome Eliseu significa meu Deus salva. Meu Deus é Salvador. O nome de Jesus em hebraico é Yeshua. E Eliseu em hebraico é Elisha. A diferença é que Elisha tem o Eli, o Deus do poder. O Elohim, Eli. Deus é salvação. Yeshua é Yahvé, é salvação. Essa é a diferença. Eliseu é uma figura de Jesus. E todos os seus milagres são milagres de graça. Ao passo que Elias, seus milagres são milagres de juízo. Quando Elias, o tisbita, aparece, ele diz, não haverá chuvas por 3 anos e meio por causa do pecado do povo. Ele disse isso. Ele tipifica o juízo e Eliseu tipifica nosso Senhor, que é graça. Assim como João Batista foi o precursor de Jesus Cristo, assim é Elias. Elias viveu uma vida ascética. Ele estava no deserto, entre as montanhas e rochas, enquanto Elias era um profeta da cidade. Ele andou entre viúvas, leprosos, reis, capitães como Naamã. Ele era acessível tanto às pessoas comuns como à realeza. Enquanto Elias estava sempre longe, se vestia de forma diferente, todos sabiam como ele se vestia, com pelos de camelos. A Bíblia diz, e eu vou provar, que João Batista é um tipo de Elias. Quando o anjo Gabriel apareceu para o pai de João Batista no santuário, quando ele estava oferecendo o incenso, a Bíblia diz que o anjo Gabriel apareceu à destra do altar de incenso. Existia uma tradição judaica que eu conheço, que diz que do lado direito do altar de incenso, por muitos anos, desde o tempo de Elias, essa é uma tradição rabínica, diz que eles guardavam as vestimentas de Elias. O manto que ficou com Eliseu, quando Deus arrebatou Elias, ele pegou aquele manto e feriu as águas e as águas se abriram. Estava do lado direito do altar. Quando o anjo Gabriel apareceu, provavelmente ele segurava o manto de Elias. Quando falou com Zacarias, o pai de João Batista, ele disse, irá adiante dele no espírito, falava de João Batista, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém. Até o próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos que João Batista era Elias, o que deveria vir. João se parecia com Elias, contudo, o ministério de Elias foi muito curto. Deixe-me explicar algo que aconteceu com Elias. A famosa história de Elias foi o seu confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Quantos já foram lá? É um lugar lindo para visitar. Você pode subir ao Monte Carmelo e pode ver o lugar onde tudo aconteceu. A Bíblia diz que eles subiram ao cume do Monte Carmelo para aquele grande confronto. Elias os confrontou dizendo, Deus que responder com o fogo, esse é Deus. Você conhece a história. Os profetas de Baal concordaram e a Bíblia diz que, não esqueça que era em tempo de fome e não estava chovendo desde que Elias disse que não haveria orvalho e nem chuva. As coisas estavam muito secas e áridas. A Bíblia diz que os profetas se esforçaram, dançaram, chegaram até mesmo a se cortar. Lembre-se, Deus nunca pede que ninguém se mutile. Ele nunca manda você se cortar ou se machucar. Amém? Deus cura. Deus abençoa. Assim os profetas de Baal se cortaram no altar, tentaram clamar por fogo de Baal, mas nada aconteceu. Quando você lê o relato da Bíblia, Elias chegou a brincar com eles. Gritem mais alto, talvez estejam no banheiro. Ele disse, gritem mais alto, talvez ele tenha ido para o banheiro.
Elias era terrível, mas esse homem era um homem de fé. E eu posso afirmar para você que ele era um homem de Deus. Amém? Depois de tentarem ao máximo, ele disse, terminaram. Eles estavam sangrando, eles estavam no chão, estavam ofegantes. Ele disse, agora é minha vez. A Bíblia diz que ele disse, coloquem 12 pedras, cavem valas ao redor das 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel. Naquele momento histórico, Israel estava dividido. 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul, mas a verdade é essa. Quando se apresentar a Deus, se apresente em unidade com o corpo de Cristo. Essa é a forma como Deus vê a igreja. É assim que Deus vê a igreja. Ele não nos vê como nós nos vemos. Posso ter um amém? Assim eles colocaram 12 pedras e colocaram a oferta lá, e a Bíblia diz que ele disse, ó Deus, mostra a esse povo, mostra a Israel que o Senhor é o Deus verdadeiro. E fogo desceu. Deixe-me dizer que a vala que cavaram, Elias fez o povo descer ao ribeiro de Quizon e encher várias vezes aquela vala, várias e várias vezes, até todo o altar ficar encharcado, diz a Bíblia. Ele tentou dificultar. E Deus respondeu. O fogo caiu. E quando o fogo caiu, queimou o sacrifício, queimou também as 12 pedras e também secou totalmente a água na valeta. Se for a Israel, não vai encontrar as pedras. Foram consumidas. Naquele dia, sob a lei, o juízo foi maior do que o sacrifício. Quando Cristo veio, ele consumiu o juízo e clamou, está consumado. E ele disse para o Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. O sacrifício foi maior do que o juízo. Amém? E ele fez isso por nós. Posso ter um amém? A Bíblia diz que ele era um tipo de João Batista, duro, dizia palavras com força, mas Eliseu era diferente. Eliseu foi conhecido por seus milagres de graça, exceto por um incidente. O fato é esse. Muitas pessoas dizem que o Senhor Jesus Cristo opera milagres de graça. Sim, mas houve um caso quando Jesus amaldiçoou a figueira, mas ali foi uma lição objetiva para os seus discípulos para que eles aprendessem a respeito da fé. A mesma coisa aconteceu com Eliseu. Assim, os comparando, em Lucas 7, versículo 33, Jesus diz, pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. A carne nunca fica satisfeita. Ou dizem que você é muito legalista, ou muito cheio de graça. Você entende isso? O problema está em seus corações. Falem comigo, irmãos. Assim, de João Batista diziam que ele era muito duro. De Jesus diziam que ele era muito leve. Ele era muito amigo. Que acusação maravilhosa. Amigo de pecadores e publicanos. O que eles falavam como insulto, para nós é uma bênção, é uma glória. Traz exaltação ao nome de Jesus. Amém, irmãos? Ele é amigo de pecadores. Amém? Se você disser, pastor, eu não sou pecador, ele não é seu amigo. Ele é meu amigo e sempre será meu amigo. Ele é um Deus gracioso e um amigo fiel. Todos os que se aproximaram dele com necessidades sempre saíram da sua presença abençoados. Ele sempre nos deixa com cura. Ele é um amigo gracioso. Amém? Quando você enxergar Jesus, verá seus olhos, e nos seus olhos verá o amor que ele tem por você. Em Cantares diz que seus olhos são como rios de águas vivas, como pombas ao redor dos rios de águas vivas. Olhos cheios de amor, cheios de ternura, como os olhos de pombas. Amém? Aleluia! Esse é Jesus, totalmente desejável. A Bíblia diz que algo aconteceu depois dessa grande vitória. Depois do fogo consumir tudo, o povo começou a gritar, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Você pensa que toda a nação se voltou para Deus, mas não fizeram isso. Muitos só leem até essa parte do texto. Se continuarmos, a nação não se converteu a Deus. Isso fez Elias ficar muito desencorajado. Um ministério fracassado traz desânimo.
Podemos enfrentar muitas coisas, mas quando existe falha, nos desencorajamos. Afinal, somos um povo de fé, um povo bem-sucedido. Então encontramos obstáculos e nos sentimos fracassados. Será que fracassamos? Elias ficou deprimido. E para aumentar o problema, aquela mulher maluca chamada Jezabel, a esposa do rei Acabe, quando ela ouviu que Elias tinha matado os profetas de Baal no Monte Carmelo, a Bíblia diz que quando ela ouviu isso, ela disse: agora eu vou matar Elias. Vou encontrá-lo e matá-lo. A Bíblia diz que disseram isso para Elias. Quando Elias ouviu isso, Elias fugiu. Esse era o homem que enfrentou os profetas de Baal. Quando Israel estava desviado, amém, chegou a fazer pouco caso dos profetas de Baal. Mas agora você o vê correr de uma mulher louca que o ameaçava. Mas antes de nós começarmos a julgar o profeta Elias, antes de criticar o nosso irmão, lembre disso. Pode acontecer com todos nós. Às vezes estamos animados, às vezes estamos como Davi. Davi venceu Golias, o gigante filisteu, e o matou e o decapitou. Conquistou uma grande vitória naquele dia para Israel. Alguns capítulos depois, a Bíblia diz que ele estava fugindo do rei de Israel, o rei Saul. E ele disse essas palavras: um dia eu perecerei pelas mãos de Saul. O mesmo Davi que disse: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse homem feio, Golias. Eu adicionei o feio aqui, deixe-me dizer a verdade, não podemos adicionar nada à Bíblia. Por isso estou informando que eu acrescentei. Amém? O que Davi quis dizer é que Deus o havia ajudado numa situação pequena e o ajudaria numa situação grande, o livraria do adversário Golias. Amém? E ainda assim, não muito tempo depois de ter dito isso, disse: perecerei nas mãos de Saul. A espada de Golias não pôde protegê-lo, mas alguns capítulos depois, Davi tomou a espada de Golias e disse: não há outra melhor. Coisas acontecem quando tiramos nossos olhos de Deus. Quando fazemos isso, as circunstâncias se agigantam. O que as pessoas dizem se torna grande. Porque você tirou os olhos de Jesus, você não caminha sobrenaturalmente sobre as águas, você olha para a tempestade, ventos, para a turbulência das ondas e pensa: oh meu Deus, o que está acontecendo? E você fica preocupado. A resposta para tudo isso é olhar para Jesus. No próximo programa, faça seus problemas pequenos, faça Deus grande. Coloque seus olhos no Senhor Jesus. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.